é o nosso Deus. Trabalhando sobre a providência de Deus, a pergunta número 18 do Catecismo Maior. E nós já vimos aqui que a providência de Deus é a sua muito sábia, santa e poderosa maneira de governar todas as coisas, dispor todas as coisas para o cumprimento dos seus decretos. Os irmãos estão vendo aí projetado, né? Exatamente esta resposta de que Deus, de maneira sábia, de maneira santa, de maneira muito poderosa, Deus então preserva, governa, e Ele dispõe todas as suas criaturas e as ações dessas criaturas para a sua própria glória. Nós já fizemos a leitura de boa parte destes textos que estão indicados aí, e no último estudo nós já caminhamos pelo primeiro ponto, que foi o ponto da preservação, Deus preservando todas as coisas. Nós vimos também o controle de Deus, e nós falamos sobre o controle de Deus em alguns aspectos da criação. Por exemplo, o controle de Deus sobre o clima, o controle de Deus sobre as plantas, os animais, sobre as nações, sobre os eventos de cada vida humana, sobre o coração do homem, o controle de Deus sobre todas as decisões que nós tomamos, né? E hoje então nós vamos dar continuidade, vamos ver um pouco mais sobre o controle de Deus. Hoje nós vamos falar então sobre o controle de Deus, sobre os demônios, sobre o pecado humano, e depois vamos falar do último aspecto, que é o aspecto que a nossa teologia chama de concorrência, que é quando Deus ele age também utilizando as ações humanas, né? Deus ele caminha conosco, daí a palavra concorrência, que é correr junto, né? Não é concorrência de disputar. Geralmente a gente tem a ideia de concorrência de disputar, né? Um com o outro, mas concorrer aqui é correr junto. Concurso é andar no mesmo curso. Então Deus ele utiliza as nossas ações para, juntamente destas ações, com estas ações, ele cumprir os seus decretos. Mas antes de falarmos da concorrência, então vamos finalizar o aspecto do governo, que é o controle de Deus sobre todas as coisas. Nós já vimos que Deus controla o coração dos homens. Vimos inclusive o texto de Provérbios 21, que diz que, assim como os ribeiros de água, Deus também controla os corações dos homens como se fossem esses ribeiros. Deus ele faz com que o coração do homem ele se incline para aquilo que ele quer. E não importa quem seja a pessoa, se ela é um cristão, se ela é um ímpio, Deus sempre agirá para controlar o coração, que é a sede das vontades, né, de todos os desejos, dos pensamentos humanos. A gente se lembra, por exemplo, de Faraó, naquele texto que nós já citamos aqui algumas vezes, que é Deus quem endurece o coração de Faraó para que Faraó cumpra o propósito designado pelo Senhor. Da mesma forma também nós podemos pensar no caso de Pilatos, né? Pilatos estava ali, naquele lugar, naquela hora, naquele dia, naquela ocasião, para cumprir a vontade do Senhor. Então Deus inclina o coração, e por isso o próprio Jesus disse a Pilatos, né? Jesus falou: nenhuma autoridade você teria se do céu não tivesse dado a você. Isso mostra que o governo de Deus ele está sobre os homens. Então os homens, embora eles governem por causa da sua responsabilidade, mas por trás de tudo isso está o cumprimento do decreto de Deus nos atos das pessoas. Vamos ver então mais dois aspectos aqui em relação ao governo, para a gente fechar esse segundo ponto e partirmos para o terceiro ponto, que é a concorrência. Então, Deus, além de governar clima, plantas, animais, nações, detalhes da vida, coração do homem, Deus também tem poder, tem governo, ele reina sobre os demônios. Deus governa os demônios. Essa talvez seja uma dúvida, né, de algumas pessoas, porque quando a gente pensa no reino de Satanás, nós pensamos que Satanás é o grande senhor dos demônios, né? Ele é o maioral dos demônios. E parece que, por causa da nossa cultura
dualista, de colocar o bem e o mal como se fossem duas forças que brigam entre si. Para os irmãos aqui que são de uma geração, né, de quando eu era criança, adolescente, os irmãos vão se lembrar dos desenhos animados famosos que nós tínhamos, né? Tom e Jerry, He-Man Esqueleto, né? Eram todos desenhos que apontavam para esse dualismo. Então, o He-Man, ele sempre vencia o esqueleto, mas no final, com aquela risadinha sarcástica, né? O esqueleto dizia: eu voltarei, He-Man, né? Porque era o quê? Era a batalha cósmica, eterna, entre o bem e o mal. Então, o bem vencia, mas o mal estava sempre ali para atazanar e uma hora ou outra ele voltava. Então, os desenhos animados, né, eles sempre focavam nessa ideia de que há uma briga, há uma luta entre o bem e o mal. E, infelizmente, isso contaminou nossa cabeça, nossa mente, de maneira que a gente pensa que Deus está assim também, brigando com Satanás, né? Deus está todo o tempo, a hora toda, brigando com Satanás e perdendo o tempo dele brigando com Satanás. Mas não é assim, meus irmãos. Esta é uma visão errada que nós temos desta guerra espiritual, né? Deus não está brigando com ninguém. Deus não disputa a sua glória. Ele não divide a sua glória. Deus não precisa bater boca com Satanás para estabelecer alguma espécie de vitória num debate, né? Existem alguns textos muito ricos quanto a isso na Bíblia, alguns exemplos, na verdade, né, que não dizem claramente, mas mostram. Vou citar dois apenas. O caso de Jó, todos nós conhecemos. O diabo se dirige até Deus para que Deus possa permitir a ação dele, de Satanás, contra a vida de Jó. Deus não estava ali absolutamente disputando trono, governo com Satanás. Satanás é quem chega e começa a conversar com Deus, né? Da maneira como o texto nos instrui ali, nos mostra. Então não há esta disputa, né? De Deus estar sempre armado, esperando Satanás. Não, Deus é onipotente. E como onipotente, o único poderoso, ele não disputa a sua glória. Satanás não é um opositor a Deus, né? Satanás se torna um opositor à igreja, ao povo de Deus, mas não a Deus. Ninguém pode enfrentar Deus como um opositor. Satanás tentou fazer isso antes, mas Deus pôs um fim em tudo isso, né? Já inclusive expulsando do relacionamento com ele. E o outro texto é aquele texto também muito conhecido nosso, do episódio em que Jesus está pregando o seu evangelho e de repente chega um endemoniado ali, né? E diz: olha, que tenho eu contigo, filho de Davi, né? E o diabo fica todo apavorado, todo mexido, né, com essa presença divina de Cristo, e ele pede: olha, então faz o seguinte, me manda para os porcos, né? E Jesus então simplesmente ordena, vai, né? Jesus não fica ali discutindo, conversando, medindo forças com Satanás, né? Porque ele é Deus, e Deus não mede forças com Satanás. Então essa compreensão de que existe esse dualismo, esse maniqueísmo, bem contra o mal, né? E eles estão no mesmo nível, isso é antibíblico, né? Deus não está disputando espaço com Satanás, não está brigando com Satanás, absolutamente. Deus é poderoso, soberano, único poderoso, inclusive governando o próprio Satanás. Aí é aquela citação que inclusive foi falada aqui, se não me engano, pelo reverendo Josafá, né? Citando o Charles Spurgeon. Aliás, o Spurgeon não, ele citou Lutero, né? Que Lutero dizia que até o diabo é diabo de Deus, né? No sentido de que Deus governa o diabo, né? O diabo não age sem que Deus diga vá. E o Spurgeon tem uma outra frase, né? Uma outra citação, que ele diz que o diabo é como um cachorro numa coleira, e ele vai até onde a coleira de Deus permite, né? Aquelas coleiras modernas que a pessoa aperta e o cachorrinho vai e depois ele recolhe, né? Então é isso, o diabo vai até onde Deus permite. Se ele vai até ali, Deus está permitindo, senão ele retrai
e ele age. E, aliás, o diabo sabe disso, né? O diabo sabe disso e ele não ultrapassa esses limites porque ele sabe das suas limitações, né? O diabo, ele tenta as pessoas e ele faz as suas diabruras dentro dos limites da sua capacidade. Mas ele sabe quem Deus é. Tanto isso é verdade que os próprios demônios, quando estavam na presença de Jesus, reconheciam quem era Jesus. Eles tremiam na presença de Jesus. E Tiago diz na sua carta, olha, se você crê no demônio, não há diferença nenhuma, porque os demônios, se você crê em Deus, não há diferença nenhuma, porque os demônios também creem. Os demônios também creem, que não só creem, como tremem na presença dele, porque eles sabem quem Deus é, né? O diabo sabe quem Deus é. Então, meus irmãos, o Senhor reina sobre os demônios. Vamos ver alguns textos bíblicos aí, inclusive este, né, de Tiago que eu citei, mas vamos ver primeiro Mateus 13, 39. Mateus 13, 39. Aqui o contexto é da explicação da parábola, né? Jesus está explicando uma das parábolas do reino, dizendo que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Depois ele diz que o reino de Deus é semelhante ao fermento. E depois ele diz que o reino de Deus é semelhante àquela semente. Os irmãos se lembram da chamada parábola da semente, do joio, do trigo, né? Jesus usou muitas expressões relativas à plantação, à semente que caía no solo, o joio que nascia junto à boa semente, que era opositora à semente, né? E os discípulos nem sempre entendiam estas referências que Jesus fazia. Aqui neste texto, Jesus está explicando a parábola. Veja que no versículo 36, depois que Jesus despede as multidões, ele se dirige aos discípulos. E os discípulos dizem para ele, Senhor, explica-nos a parábola do joio. Irmãos, quero fazer só um parênteses aqui. É muito interessante esse método pedagógico de Jesus. Repare que Jesus ele pregava às multidões, mas ele explicava de maneira específica aos discípulos. E aí a gente tem que perguntar por que disso, né? Por que Jesus ele falava em parábolas para todo mundo e só para os discípulos ele treinava os discípulos? Isso mostra com muita clareza a preocupação de Jesus de criar uma liderança que fosse capaz de ensinar à igreja os mistérios de sua palavra. Jesus pregava às multidões, mas ele tinha os seus discípulos próximos, e os discípulos diziam, Senhor, explica para nós isso aqui, a gente não entendeu. E Jesus, como bom professor, ele explicava aqueles que eram a sua liderança. Então esse método pedagógico de Jesus é muito importante para nós líderes. Há muitos irmãos que às vezes, em geral, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que às vezes criticam, por exemplo, a nossa liderança em geral. E eu acho que boa parte da deficiência, às vezes, da nossa liderança é culpa dos pastores, do docente. Porque o docente ele é chamado para ensinar. Então, se eu não consigo ensinar a minha liderança, a palavra de Deus, para que ela seja preparada para responder às multidões as questões relativas ao Evangelho, eu estou falhando nisso, né? Nesse propósito. Então aqui pesa diretamente sobre o docente essa responsabilidade de treinar sua liderança, de trazer aos presbíteros, aos diáconos, aos professores, né? O material bíblico consistente, correto, para que as pessoas sejam ensinadas de acordo com a palavra. Então essa é uma responsabilidade que pesa, no nosso caso aqui, sobre mim, né? E eu penso que esse é um exemplo muito importante que Jesus deixou. Ele falava especificamente aos discípulos, explicava detalhes, porque ele queria que esses discípulos fossem bem formados para poderem formar os outros, né? Voltando então ao nosso texto aqui, Jesus está explicando a parábola da semente. No 37 ele diz, o que semeia é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio os filhos do maligno. E aí vem o 39.
Vamos ler juntos o 39? O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Observe que aqui, por que esse texto é citado? Porque mostra que esses poderes malignos, demoníacos, eles se colocam como inimigos de Deus. Mas os irmãos têm que perceber que neste caso, embora eles sejam inimigos de Deus e da obra de Deus, eles não são capazes de superar a obra de Deus. Por isso nós temos aquele outro texto que diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, E ali, às vezes, a gente entende como se a igreja estivesse acuada e o inferno pressionando a igreja. Mas, na verdade, é o contrário. É a igreja que está avançando um passo à frente de cada vez, e o inimigo que aqui está plantando o joio, ele não resiste a esta pressão do avanço do evangelho. Em outras palavras, para ser mais prático, é o seguinte: quanto mais perseguição a igreja sofre, mais ela cresce. E é assim mesmo, a história nos mostra que nos dias de maiores perseguições foi quando a igreja mais cresceu. Havia um puritano que dizia que para cada gota de sangue de um mártir que caía no chão, sementes de cristãos floresciam ali. Por quê? Porque o evangelho é isto, Quanto mais a igreja era pressionada pelo inferno, mais a igreja se tornava fiel ao evangelho, o testemunho de Cristo ele era evidenciado e assim as pessoas eleitas eram trazidas. Bom, o ponto aqui é, Deus é quem coloca, inclusive, o inimigo dentro da igreja para testar a igreja, para provar a igreja. Então, o joio que é colocado no meio da igreja é colocado por Deus, para que os filhos de Deus, os filhos do reino, como é chamado aqui, eles possam perceber esta ação dos filhos do maligno e confiarem na graça do Senhor, que é quem sustenta a igreja. Então, os irmãos podem ficar tranquilos que nós nunca teremos nesse mundo uma igreja perfeita. Não teremos. Sempre nós teremos nesta igreja visível joio misturado com trigo. Mas não é o nosso papel ficar investigando quem é joio e quem é trigo. Porque o próprio Jesus diz que quem fará essa separação é Ele, no final dos tempos. Então nós vamos ter que conviver com todo mundo, Joio no meio do trigo. Às vezes você vai perceber algumas atitudes do maligno, você vai perceber que aquela pessoa que se parece trigo, mas na verdade ela tem, na sua constituição ela é joio, mas não nos cabe julgar. Cabe-nos esperar o juízo de Deus, para que o juízo de Deus possa purificar estas coisas. E Deus faz isso, tanto no tempo presente, quanto fará no juízo final. Como que Ele faz isso no tempo presente? Revelando as ações dos homens. Quando a igreja, meus irmãos, ela clama, ela ora, ela vive a palavra, os pecados vão se manifestando. Os irmãos podem perceber isso. Quanto mais fiel a igreja é, mais os pecados vão sendo revelados, as pessoas vão se mostrando, os pecados vão saindo. Porque não é possível o pecado se sentir bem num lugar santificado. Quando o fogo ele bate no metal, o metal ele obrigatoriamente é purificado. Então, quando a palavra de Deus ela entra numa igreja de uma maneira consistente, poderosa, piedosa, fiel, os pecados vão sendo revelados, porque nós vamos sendo postos diante do espelho da palavra e eu vou percebendo meus pecados. Deus vai revelando o meu pecado. Pastor, eu não sabia que isso era pecado. Então é pecado? É pecado. Então os pecados vão sendo revelados. Eu não sabia que era assim, mas é assim. E aí nós vamos nos purificando. E a igreja vai se tornando cada vez mais pura,
por causa da palavra que é pregada. Então, não é nosso papel ficarmos catando joio. Nosso papel é pregar a palavra, ajustar-nos diante de Deus com a responsabilidade, e a palavra de Deus vai fazendo esse trabalho de purificação. A palavra de Deus vai entrando, penetrando em nós de tal maneira que o pecado ele se torna visível, ele se torna mostrado, né? Muito bem, vamos para o texto de Tiago 2:19. Tiago 2:19. Vamos ler juntos também? Vamos lá. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, aquele texto, né, que eu me referi anteriormente, Tiago mostrando que crer em um Deus, ou crer no chamado monoteísmo, né, que é a existência de um só Deus, crer que Deus é um só, isso é muito bom. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, defender doutrinas corretas, defender boas doutrinas, é ótimo, tem que ser assim mesmo. Mas isso não vai resolver o seu problema diante do pecado, porque até os demônios fazem isso, eles creem e tremem, porque eles sabem quem Deus é. Às vezes não, melhor do que nós mesmos, né? Porque o diabo conviveu com o próprio Deus, sabe do poder de Deus, ele inclusive é alvo da ira de Deus, então ele conhece muito bem, né? Por isso o Tiago usa esse argumento. Olha, você está achando que só porque você é filho de Abraão, porque você conhece a lei, você acha que isso vai te salvar do inferno? Não vai, né? Porque não é isso que resolve. Isso aí até o diabo sabe. O diabo conhece a lei de Deus, tanto que ele tentou Jesus pela lei, né? Está escrito. Ele citava o versículo certinho. O diabo conhece a Bíblia. Então a questão não é essa, a questão não é conhecer a Bíblia. A questão não é saber versículos de cor. A questão não é defender doutrinas de maneira adequada, correta. A questão é aqui, ó, é o coração. É a mansidão, a humildade, o quebrantamento, o arrependimento que o diabo não tem. Esse é o ponto, não é? Conhecer a lei, muitos conheciam. Jesus lidou com gente que conhecia a lei de maneira profunda e extensa. Os fariseus, por exemplo, os mestres da lei. No entanto, todos eles, né, conforme as narrativas do Evangelho, foram reputados por Jesus como sendo pessoas hipócritas, pessoas ímpias, né? Jesus usava expressões fortíssimas, raça de víboras, né, hipócritas, contra estas pessoas que conheciam a Bíblia, mas não estava no coração. Então, conhecimento bíblico, defender bandeira doutrinária, sou calvinista, defendo os símbolos de fé, a lei, a doutrina, isso aí, o diabo é muito mais especialista do que nós nesse ponto. A questão é aqui. Essa doutrina, ela caiu no coração, eu creio nisso mesmo, de verdade, eu vivo isso, ou é só aqui, né, na cabeça? Então, é uma pergunta importante que nós temos de fazer. No entanto, meus irmãos, Satanás não poderia tocar o servo de Deus a menos que o Senhor lhe desse permissão. Vamos ver lá o texto que eu citei, de Jó. Então, o diabo, ele é perspicaz, ele é sagaz, ele é inteligente, ele tem relativo poder, ele não é todo poderoso como Deus é, porque só Deus é onipotente, mas o diabo tem poder, o diabo tem inteligência, o diabo tem suas estratégias. No entanto, apesar disso, ele se rende também ao poder, ao governo do único Deus, que é o Senhor.
E aí nós temos em Jó, capítulo 1, né? Ali, versículo 6 em diante, exatamente o trecho que eu citei aqui. Satanás estava passeando, de onde vens? Eu venho de rodear a terra, passear por ela. E aí no versículo 10, né? Vamos ler o versículo 10. Acaso não o cercastes, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. O 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então o diabo, ele faz uma aposta, né? Ele provoca Deus dizendo, olha, ele faz isso aí porque ele tem tudo. Repare, irmãos, o diabo, ele não é onisciente. Então o diabo, ele está demonstrando aqui que ele conhece, ele vê as coisas com uma maneira muito mais complexa e clara do que nós. O diabo não lê pensamentos, mas ele vê as nossas ações, ele interpreta as nossas ações. Então, ele é esperto, ele é sagaz, ele é detalhista. E foi o que ele fez com Jó, ele observou a vida de Jó. E o argumento dele é o seguinte, olha, ele é assim porque o Senhor deu para ele tudo. O Senhor deu casa, deu filho, deu tudo que ele tem. Então, quer dizer, ele vai reclamar de quê? Né? Esse é o argumento do diabo. Tira alguma coisa dessas aí para ver se ele não vai blasfemar, se ele não reclama. Então essa foi a aposta que ele fez. Ah não, o irmão é assim porque ele é bem casado, tem um emprego bom, né, família ajustada. Então, é isso. O argumento do diabo foi isso. Jesus falou, olha, Deus falou, né? O diabo falou para Deus, tira alguma coisa dele para você ver. E aí a resposta que a gente vai ler agora. Versículo 12, vamos ler? Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Interessante. Então Deus dá a Satanás todo o poder sobre Jó, contudo Deus não dá a Satanás o poder sobre a vida de Jó, né? Porque a vida pertence a Deus. Então, Deus diz, olha, você pode tocar em que você quiser, nos bens, né, na reputação, qualquer coisa, mas você não vai tirar a vida dele. E Satanás obedeceu. É curioso, né? Até Satanás ele foi obediente a Deus, em alguns aspectos. Aqui, por exemplo, ele obedeceu. Ele não tinha o que fazer, na verdade. Porque ele não teria poder para fazer o que Deus não autorizou ele fazer, né? Muito bem, então Deus tem poder sobre os demônios. Por último, eu vou citar aqui um outro texto, que é quando Acabe, o espírito maligno engana Acabe, Acabe vai para a morte, né? Numa batalha, ele acredita nos falsos profetas, e diz o texto que o Espírito agiu como um agente de julgamento divino. Então, o Espírito mau agiu como um agente do Espírito divino, né? Ou do poder divino. Vamos ver esse texto? Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 22. 1 Reis 22, versículos 19 a 23. Primeiro livro dos Reis, 22, 19 a 23. Vamos ler juntos. Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com quê? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas.
Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Olha que texto interessante, né? Claramente o texto, e veja quantas vezes aparece aqui: o Senhor fez, o Senhor perguntou, o Senhor mandou, né? A ênfase aqui está exatamente na soberania, no poder de governo de Yahvé, do Senhor, né? Em todo o tempo, o Senhor aqui é a grande personagem da história. O Espírito vem e diz: olha, eu vou enganar o Senhor, tudo bem, você vai fazer isto. E o versículo 22, né, o finalzinho, diz assim: sai e faze-o assim. Quer dizer, o diabo, como eu disse, né, ele nem poderia agir de maneira diferente, porque Deus estabeleceu os limites da atuação, inclusive de Satanás. Bom, meus irmãos, há vários outros textos, né? Nós poderíamos citar várias situações aqui, mas neste momento cabe-nos esta compreensão mais genérica, né? Generalizada, de que Deus realmente, de fato, controla, inclusive, as ações do inimigo. E, para finalizar esse aspecto do governo, Deus controla também o pecado do homem. Nós já vimos isso de alguma maneira, mas vamos citar aqui alguns textos, né, para que os irmãos possam também estar tranquilos quanto a essa ideia de que Deus também controla o pecado. Quando a gente diz que Deus controla o pecado, é muito importante que nós saibamos o seguinte: que Deus, ele não é o autor do pecado. Deus a ninguém tenta. Então, quando nós estamos dizendo aqui que Deus controla os pecados, governa os pecados, obviamente não é no sentido de que Deus expõe você ao pecado, porque Deus não pode tentar. Então não é Deus que coloca uma tentação diante de você. Nós somos tentados pela cobiça do nosso próprio coração, pelo nosso próprio pecado e, em alguns casos, por Satanás. Em alguns casos. Na maioria dos casos, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Nós é que gostamos de jogar a culpa em Satanás, né? Mas, no fundo, nós é que somos os problemas. Nós é que somos cobiçosos de torpe ganância, como diz Pedro lá, se referindo a alguns pastores, né, infiéis. Eles cobiçavam uma ganância que era torpe, que era desprezível, né? Porque eles queriam poder, queriam influência, queriam dinheiro, né? E então Pedro diz: olha, não façamos isso, sejamos presbíteros de maneira espontânea, de maneira sem constrangimento, né? Sabendo que é Deus quem recompensa e não é o populismo, não é essa coisa aí. Então nós somos tentados pelo nosso próprio coração, né? Deus não tenta ninguém, mas o que nós queremos dizer então quando afirmamos que Deus controla os pecados que ocorrem, é no sentido de que o pecado do homem não é suficiente para desviar o propósito do decreto de Deus. Então, nesse sentido, até mesmo os pecados dos homens são utilizados por Deus para cumprir a vontade soberana dele. Correto? Então Deus, ele conhecendo o coração humano, sabendo do pecado cometido por aquele fulano especificamente, Deus então usa aquele pecado para que aquele pecado se reverta num cumprimento de um seu decreto. Talvez o exemplo fácil para a gente perceber isso seja a história de José. Deus, ali havia vários pecados, a começar pelo privilégio de José em relação aos demais irmãos. Claramente a gente vê ali uma atitude dos pais que não era uma atitude correta diante de Deus. Eles preferiam José, eles
mimavam José. José era um menino mimado, era um adolescente mimado. E claro que isso trouxe revolta para os irmãos dele. Ninguém gosta de lidar com gente mimada, né? Os irmãos sofreram, os irmãos trabalhavam, davam duro, e José todo Nutelinha, né? Todo cheio de mimimi, de coisa. E eles não gostavam disso. E começaram a nutrir ódio. E para piorar a situação, José chegou um dia lá dizendo: olha, eu tive um sonho, e eu sonhei que eu sou o melhor mesmo. Eu sonhei que meus pais gostam mais de mim, que eu sou, né, sou o cara da família. Aí pronto, aí não, vamos matar esse cara, não é possível. Vamos matar. A raiva acendeu o coração, a ira, né? Então, vejam, tinha um pecado de tudo quanto é lado, né? Pecado da parte dos pais, pecado da parte de José, pecado da parte dos irmãos. Então, ali são vários os pecados. Mas Deus usa tudo isso para, lá no final da história, 13 anos depois, né, quando José vai até o Egito, se torna governador, os irmãos sabem a história, Deus usa isso. Por quê? O ódio dos irmãos por José foi mencionado naquela situação. Eles tinham de reconhecer o que fizeram, pedir perdão a José pela situação. A própria postura de José teve que ser também revista. Ele precisou, Deus o tratou na prisão, o tratou com a mulher de Potifar, ele foi envergonhado, foi humilhado, ele precisou passar por um tratamento de choque, né? Porque quando a pessoa ela acha que está muito assim, irmãos, uma coisa que Deus faz é, de vez em quando, Deus dá assim, sabe, quando a pessoa se acha muito, Deus chega lá e dá um peteleco nela assim, ó, para ela, opa, eu não sou tão bom quanto eu pareço, não. Sempre aparece uma situação para você ser, às vezes, envergonhado, exposto, humilhado, né? Deus faz isso para nos humilhar mesmo, nos humilhar, para a gente saber que há pessoas que sabem mais do que nós, pessoas que são melhores do que nós não somos tão bons o quanto achamos que somos, não é? Às vezes você está numa situação, eu sou bom mesmo. Aí vem, Deus coloca alguém, às vezes até um ímpio, para te destruir. Destruir. Né? Para mostrar que você não sabe tanto assim quanto você acha que sabe. Então, isso aconteceu muito com o povo de Deus. O povo de Deus se achava, né? Israel às vezes se achava, somos o povo. E Deus ia lá e colocava Israel sob escravidão de um povo muito pior, só para humilhar mesmo, né? Então isso acontece, e foi o que aconteceu com José. Deus humilhou. Quer dizer, por quê? Para que o pecado de José fosse mais evidenciado, né? O pecado dos irmãos dele também fossem evidenciados, o pecado de Jacó fosse evidenciado, de maneira que todos eles foram tratados em algum momento da história, né? José foi tratado, Jacó foi tratado, os irmãos foram tratados, e aí você vê o final da história, aquele final belo, o final onde Cristo restaura, né, todas as coisas ali. A gente se lembra do texto de Apocalipse 21:5, né? Cristo está restaurando todas as coisas. E aí você vê Deus mesmo agindo com graça na história de José, restaurando todas as coisas, restaurando os relacionamentos quebrados, restaurando a vaidade de José, o ódio dos irmãos, o ressentimento, a inveja dos irmãos, né? A preferência de Jacó. Ou seja, Deus está ali trabalhando de modo que todas as coisas sejam ajustadas. Muito bem. Vamos ler aqui Gênesis 25. Gênesis 25. Vamos ver os versículos 23 a 26. Os irmãos sabem que tinha um esquema, né, de Rebeca e Jacó para enganar Isaac, né? Teve todo um esquema ali, mas Deus não
se submete aos esquemas humanos, né? Às estratagemas humanas, às malícias humanas. Deus cumpre o seu propósito independentemente do que os homens tentam fazer. E é isso que a história aqui nos mostra, né? Vamos ler o 22 a 26 aí de Gênesis 25. Vamos lá? Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhe os deu à luz. Já estava determinado. Não adianta planos humanos. Deus, aliás, Paulo usa esse texto aqui para falar da eleição, né? Paulo fala assim: nem eram gêmeos nascidos quando Deus quis escolher Jacó e se aborrecer de Esaú. E aí ele pergunta: há injustiça da parte de Deus? Ele mesmo responde: não, porque Deus escolhe a quem quer. Ele é o dono da vida. E foi exatamente o que ele fez aqui. Ele falou: 2 nações, 2 povos vão sair de ti, eles vão se dividir, e o mais velho será servo do mais moço. O Senhor, ele muda a história, né? Porque na lei de Israel, os irmãos sabem que era exatamente o contrário, né? O mais velho era o mais importante da família. Tanto, inclusive nas questões relativas, por exemplo, à compra, transferência de propriedades, aquela questão, por exemplo, de resgatar as propriedades, o mais velho tinha a preeminência, né? E Deus aqui, o que ele faz? Ele inverte a situação. Porque Deus, ele age assim mesmo, né? Ele não opera segundo os esquemas humanos, segundo os projetos humanos. Por isso Tiago diz para a gente assim: se você disser amanhã eu vou fazer isso, lembre-se de dizer se Deus quiser. Não porque Tiago quer que a gente fique só falando isso de boca para fora, né? Mas porque Tiago quer que a gente entenda isso aqui, que nós podemos ter projetos, nós podemos traçar os nossos planos, mas, como diz o escritor aos Provérbios, não adianta você ter um cavalo de batalha muito bom, porque, na verdade, quem vai dar a vitória é o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que correm junto ao Senhor. Não é isso que a gente canta? Então, de fato é assim, Deus age conforme o seu propósito. Nós fazemos os nossos planos, nós submetemos os nossos planos, mas Deus tem os seus planos. E Ele vai cumprir os seus planos, nos nossos erros e nos nossos acertos, quando nós pecamos ou quando nós acertamos. Os egípcios oprimiram e escravizaram Israel por muitas vezes, e o texto do Salmo 105, que nós vamos abrir lá, Salmo 105, versículo 25, vai nos dizer que eles fizeram isso porque o Senhor mandou. Salmo 105, verso 25. Vamos ler? Salmo 105, 25. Vamos lá. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Mudou-lhes. Quem mudou? O sujeito aí é Deus, que aparece inclusive no versículo 24, né? Deus fez sobremodo fecundo e Deus mudou os corações deles, o coração deles. É Deus quem muda o coração, meus irmãos, e a disposição das pessoas, inclusive para fazer coisas ruins, como é o caso aqui, odiar o povo e usar de astúcia. Então, quando os irmãos ligarem a televisão e
e virem decisões sendo tomadas por juízes, por governos, e essas decisões sejam decisões ruins do ponto de vista cristão, decisões antibíblicas, decisões que vão prejudicar o povo de Deus, não coloquem isso na conta do diabo ou do próprio coração humano. Coloque isso na conta de Deus. É Deus quem faz estas coisas. Veja como que a gente às vezes trai a ideia que nós mesmos professamos da soberania de Deus. Porque se nós afirmamos que Deus é soberano, eu não posso afirmar que outra coisa seja capaz de fazer diferente do que aquilo que Ele, que é soberano, decretou. Porque se houver uma outra força que faça algo diferente do que Deus decretou, esta outra força é maior do que Deus. E nós não podemos admitir isso. Então, do ponto de vista secundário, somos nós quem pecamos, é o diabo quem tenta, e essa é a nossa responsabilidade. Mas do ponto de vista primário, todas estas coisas acontecem porque Deus determinou assim. Deus determinou assim. Então, repito, se você liga a televisão e ouve lá um protesto contra os crentes, uma perseguição aos cristãos, como nós temos aí nos países perseguidos, né? Por exemplo, os países comunistas, etc. Tudo aquilo ali, embora seja da conta da responsabilidade humana, são primariamente governadas por Deus, para o cumprimento dos seus propósitos. Às vezes nós não sabemos qual o propósito. Abacuque não sabia, tanto que ele perguntou: por que o Senhor permite que os caldeus, que são piores do que nós, nos castiguem? Abacuque não sabia. Deus falou: calma, eu não vou te responder agora, mas você precisa crer, eu estou fazendo isso para disciplinar o povo. E Abacuque falou: tá bom, né? Porque é assim, às vezes você não entende e não precisa entender mesmo. Nós não temos que ter todas as respostas para os planos de Deus, porque nós estamos no meio da história. Dificilmente José, dentro do buraco, teria alguma ideia, algum vislumbre do que ele se tornaria. Muito provavelmente ele tenha imaginado, eu acho, que ele seria morto. Ele deve ter pensado: agora acabou para mim, né? Perdi. Porque, né? Acabou. Não tinha como ele imaginar que ele seria. Mas Deus estava ali, né? Deus estava ali trabalhando e agindo. Deixe-me ler só mais um texto, irmãos, para a gente finalizar. Eu não vou conseguir falar sobre a concorrência, a gente fala na próxima semana, não tem problema, né? Mas eu quero finalizar com o texto de Atos, que é um texto que eu gosto bastante e acho que é bem interessante a gente finalizar com ele. Atos, capítulo 4, versos 27 e 28. Atos 4, 27 e 28. Atos 4, 27 e 28. Nós estamos aqui no início da igreja cristã, né? Logo depois que Jesus é assunto aos céus e os apóstolos assumem a liderança da igreja, em nome de Jesus. E muitos deles foram perseguidos, mortos, como nós sabemos, né? E aqui nós temos, então, uma palavra muito poderosa de Pedro, né, e João, que pregando o Evangelho, então, eles dizem exatamente isso que nós vamos ler aqui. Atos 4, 27 e 28. Vamos ler? Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Muito interessante, né? Então, Deus está no controle. Deus está no controle da maldade de Herodes, da indiferença de Pilatos. Deus está cumprindo os seus decretos.
poderosamente. Eu quero finalizar lendo aqui um trechinho do que escreve o pastor Joel Bick sobre isso. Ele diz assim: quando os pecadores perseguem os filhos de Deus até ao sangue, os cristãos devem olhar além das pessoas ímpias e ver a mão amorosa do Pai trabalhando para o seu bem. Os crentes passam por provações duríssimas de sofrimento injusto, por breve tempo, se necessário, porque são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo e futuros herdeiros de sua glória, porque sofrem, porque esta é a vontade de Deus. Né? Então, eu sei que é bastante impactante e muito contrário a essa pregação triunfalista que a gente tem aí nos tempos modernos, né? Porque a pregação que a gente encontra por aí é uma pregação de que é só vitória, é só, né, só bênção, só coisa boa. Mas não é isto que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina que muitas vezes nós seremos perseguidos, nós seremos humilhados, passaremos por duríssimas provas, né? Porque nós temos de ser como o próprio Cristo, sofrer o que Ele sofreu e vencer com Ele, né? Então, os pecados dos homens, os nossos próprios e daqueles que nos odeiam, serão sempre instrumentos de Deus para nos humilhar e para nos conduzir à presença dEle. Pense, meus irmãos, numa situação, por exemplo, de Deus revelando o pecado de alguém no meio do povo de Deus. Então, obviamente que Deus nos livre disso, né? Nós não devemos desejar isso, até porque isso traz sofrimento para a igreja. Mas suponha que algum dentre nós, algum de nós aqui, esteja escondendo algum pecado. E em algum momento este pecado vem à tona. Ele aparece, ele se revela, né? Bom, por que Deus faz isso? E aí nós voltamos aqui a estas questões. Deus permite que o pecado de alguém seja inclusive revelado para cumprir o seu propósito. Às vezes de humilhar aquela pessoa para que ela se arrependa, outras vezes para mostrar à igreja o perigo de acolher dentre o seu povo aqueles que praticam, que sustentam, que mantêm estes pecados velados, né? Às vezes para mostrar a nós que, inclusive os grandes líderes, aqueles que são ícones talvez, são suscetíveis à queda, porque às vezes as pessoas pensam, o meu pastor, um pastor iluminado, e aí o pastor cai, né? Às vezes num pecado grave, um pecado terrível. Não é? Então Deus faz estas coisas, Ele usa inclusive os pecados das pessoas, os nossos pecados, né? Para construir sua igreja, para humilhar, para restaurar. Ele fez isso muitas vezes com o povo de Israel. Israel andava mal, o que está acontecendo? Foi Acã que trouxe coisa lá e escondeu debaixo da... Então, o povo, até que aquilo foi revelado, né? Então isso acontece, Deus purifica a igreja. É claro, é doloroso, mas é o método de Deus, de usar o próprio pecado das pessoas, né, os nossos, para nos corrigir, para nos purificar. Então, meus irmãos, aqui eu encerro, né, esta parte do governo. Deus governa tudo aquilo que a gente mencionou e os demônios e também os pecados dos homens. Com a graça de Deus, no próximo estudo a gente fala a respeito da concorrência, né, ou do concurso, que é Deus agindo de acordo com as nossas escolhas. Algum comentário, irmãos? Alguma dúvida?